Devocional 2 de janeiro, série Coisas que o Senhor odeia. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos. Meus irmãos, as coisas que o Senhor odeia são aquelas que caracterizam o diabo e seus filhos. Salomão traz uma lista de 7 atitudes que jamais devem caracterizar os filhos de Deus. Nesta lista, não significa que alguns pecados são mais odiosos do que outros, pois ao falar 6 coisas o Senhor odeia e a sétima a sua alma abomina, ele não está falando de uma escala de pecados ou de abominação. É apenas uma forma proverbial de ensinar a verdade. A primeira coisa que o Senhor odeia é o orgulho. Enquanto somos ensinados que o nosso Salvador é humilde e manso de coração, as Escrituras enfatizam o orgulho do diabo, o orgulho como uma característica diabólica, pois o próprio Satanás quis colocar seu trono acima do trono do Altíssimo, e o seu fim foi ser lançado fora da presença de Deus. Pode-se notar, então, que o orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados, como desobediência e rebeldia. Se a humildade é a primeira lição para a salvação, o orgulho será sempre a ruína dos impenitentes. Pelo que diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulhoso, meus irmãos, acredita caminhar sem poder jamais tropeçar, mas infelizmente seu fim é a ruína total e completa. Portanto, devemos abandonar toda e qualquer autoconfiança, característica dos orgulhosos. Devemos nos render a Deus, que é grande em perdoar. Os orgulhosos vivem inquietos, já os mansos e humildes encontram em Cristo descanso para as suas almas. Que 2023 seja um ano de muito descanso, dependendo sempre da boa mão do Senhor nosso Deus. Devocional 3 de janeiro, série Coisas que Deus odeia. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. Meus irmãos, hoje chegamos à segunda coisa que Deus odeia. Mas por que Deus odeia tanto a mentira? Meus irmãos, a mentira é a característica de uma vida em trevas. Paulo escreve aos Efésios dizendo assim: que devíamos viver como filhos da luz e deixar as obras da carne. E então ele afirma que devemos deixar a mentira. A primeira coisa que alguém salvo pela palavra de Deus faz é deixar de praticar a mentira. Nosso Salvador afirmou em João que Satanás é mentiroso desde o princípio e, portanto, pai de todos aqueles que se envolvem, que amam e que usam a mentira diariamente. Sendo assim, a verdade, meus irmãos, deve ser sempre o guia dos fiéis. Eles são salvos pela verdade. Como viveriam na mentira? Só a verdade, meus amados, pode trazer de fato esperança. E quem prometeu isso? O nosso Deus, que não pode mentir. Outra vez diz as Escrituras: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Essa é a nossa relação com Deus, um Deus de verdade e de justiça. Como podemos nós, então, ter comunhão com Ele se vivemos a mentira? Deus, portanto, abomina a mentira, e é errado eu e você usarmos a mentira, mesmo se for para nos proteger ou proteger alguém de algum mal, pois é melhor sofrer o dano do que cometer o engano. Portanto, abandone a mentira como prática de vida, como hábito na sua caminhada. Os filhos de Deus vivem na luz do Senhor e abandonam tudo aquilo que pode ofender o caráter santo de nosso Salvador. Por isso, Apocalipse traz um grave alerta: ficarão de fora todos os que amam e praticam a mentira. Portanto, lance fora a mentira e apegue-se à verdade. Devocional 4 de janeiro, série Coisas que o Senhor odeia. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Meus irmãos, chegamos à terceira coisa que Deus odeia. E o que é? É o assassinato de inocentes. O sexto mandamento do Decálogo dizia: não matarás. A tradução mais correta, meus irmãos, seria: não assassinarás.
pois não se pode tirar a vida de alguém de modo injustificado. Deus puniu muitos com a pena capital. Inclusive, deu leis a Israel para que fizesse o mesmo, mas nunca permitiu o assassinato de inocentes. Deus é o autor da vida. Logo, só ele pode definir quando e o porquê alguém pode morrer. Por ser perfeitamente justo, Deus abomina a violência e a injustiça. E precisamos dizer, não há injustiça maior que tirar a vida de um inocente antes mesmo dele nascer. O aborto não é um direito da mulher, é uma abominação, uma violação do sexto mandamento da santa lei do Senhor. Como cristãos, não podemos apoiar algo que tão claramente Deus odeia. Notem, Jesus, o Filho de Deus, santo e inocente, deu a vida pelos pecadores. Seria um contrassenso os pecadores tirarem a vida dos inocentes. Portanto, a terceira coisa que Deus odeia é uma disposição assassina, cruel e violenta. O primeiro a derramar sangue inocente em terra foi Caim, quando por inveja matou seu irmão Abel. E seu fim foi ser lançado para fora da face de Deus. E assim será o destino de todos os assassinos, a não ser que confessem que se arrependam de seus pecados, pois Deus odeia quem derrama sangue inocente. Devocional 5 de janeiro, série Coisas que o Senhor odeia. Provérbios capítulo 6, versículos 17 a 18. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos. Meus irmãos, chegamos à quarta coisa que o Senhor odeia. E que coisa seria essa? Um coração que trama a maldade. O que Salomão nos ensina agora é que Deus odeia aquela atitude dos que planejam algo contra a vontade de Deus e também contra o povo do Senhor. São pessoas que planejam pecar deliberadamente, mesmo sabendo que tal atitude é uma ofensa à santidade de Deus e uma abominação ao Senhor. Meus irmãos, existem corações tão maus que estão sempre inventando alguma coisa má. Por isso, nosso Deus diz que ele odeia aqueles que traçam planos perversos, pois o coração é a fonte da ruína do indivíduo ou a sua bem-aventurança eterna. Pelo que diz as Escrituras, filho meu, dá-me o teu coração. E outra vez diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O coração, meus irmãos, é a sede das emoções dos indivíduos. Por isso, se um coração maquina o mal, todo o indivíduo é mau. A ideia de Salomão, então, é que esses pecados execráveis são a ruína do indivíduo, pois seus planos maus se virarão contra eles mesmos. Um coração que não consegue se apartar de pensamentos maus é um coração em trevas. Então, o que Salomão está querendo evitar é que você pense, trame qualquer ação constante contra a palavra de Deus, ou no desejo de prejudicar ou levar à ruína, seja fisicamente ou espiritualmente, outra pessoa. Não faça isso, meu amado, para sua própria felicidade. Ao contrário, limpe o seu coração com o temor do Senhor, confesse seus pecados e encontre paz na alma e no coração. Devocional 6 de janeiro, série Coisas que o Senhor odeia. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 18. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para o mal. Meus amados, chegamos à quinta coisa que o Senhor odeia, e com ela percebemos a depravação total de um indivíduo que não tem temor reverente por Deus. Tal indivíduo tem os olhos orgulhosos, mãos manchadas pela violência, uma língua mentirosa, um coração vingativo, e se isso fosse pouco, ainda tem pés que se apressam para o mal. Deus odeia, meus irmãos, quem se entrega com avidez a todo e qualquer tipo de pecado. Muitos usam a desculpa de que a carne é fraca. Todavia, fraca é a desculpa para se esbaldar no mal, pois temos em Deus recursos o suficiente para vencer o mal que nos assedia.
Para evitarmos a compulsão de pecar, devemos manter nossos pés na palavra, nos caminhos de Deus, ouvindo Ele em todo o tempo e lembrando dele em todo lugar. As pessoas que se apressam para o mal é porque têm o mal como uma opção. Lembre-se, é melhor sofrer o dano do que usar de engano, e entre dois males, jamais escolha um, pois Deus odeia quem usa da maldade para resolver seus problemas ou saciar seus desejos. Portanto, meu amado, não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne um instrumento para o mal, para servir assim ao pecado. Mas ao invés disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos em ofensas e pecados e agora possuem uma nova vida em Cristo. Portanto, ofereçam seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. E assim encontrareis o verdadeiro sentido da vida e uma alegria que ninguém em nada pode lhe retirar. Devocional 7 de janeiro, série Coisas que o Senhor odeia. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. Meus irmãos, um catálogo de males especialmente odiosos, a matéria de destaque é a mentira. Deus odeia tanta mentira que novamente traz ênfase a esse pecado tão odioso. Logo, a testemunha falsa é uma manifestação particular de uma língua mentirosa, que já vimos em outro devocional. Notem, uma testemunha falsa é alguém que quase que literalmente explode ou só respira mentiras contra um desafeto. O caluniador, meus irmãos, está entre as maiores maldições de uma sociedade, pois ele deseja roubar de seu semelhante seu maior tesouro, a saber, a própria reputação e a amorosa confiança dos amigos. Quando Jesus foi julgado, foram contratadas falsas testemunhas para mentirem a seu respeito, acusando-o de erros que não cometera. Jesus, então, ficou calado, ensinando-nos qual é o proceder diante das calúnias, pois o mal que virá aos ímpios virá das mãos de Deus e não das nossas próprias mãos. Paulo adverte Timóteo que nos últimos tempos as pessoas seriam sim caluniadoras. Mas quem julgará o caluniador é o Senhor, pois só ele sabe toda a verdade. Pelo que diz o Salmo 101, não tolerarei quem difama seu próximo. E outra vez no Salmo 50, você vive a caluniar seu irmão. Enquanto você agia assim, permaneci calado. E você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Ó, irmãos, a violência física é sempre horrível, mas ainda permite uma margem para defesa e até mesmo recuperação. Já a calúnia verbal e a falsa acusação são piores, pois não há margem de defesa e os danos podem ser permanentes. O caluniador, com suas mentiras e falsidades, é um instrumento do diabo para a divisão do corpo de Cristo e para fazê-lo enfermar. Por isso, Deus odeia quem age assim. Livre-se da calúnia para que não seja alvo da ira de Deus. Devocional 9 de janeiro, série Coisas que o Senhor odeia. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma abomina: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Meus amados, na lista de Salomão, a sétima coisa que o Senhor odeia é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Nosso Deus é um Deus de reconciliação. O sacrifício do Filho nos reconciliou com o Pai, e a partir disto temos o ministério da reconciliação. Nosso Salvador, em sua oração sacerdotal, pediu que seu povo fosse um, como ele e o Pai são. Portanto, meus irmãos, é lógico que Deus odiaria ou abominaria quem semeia contendas, pois semear contenda é aquela atitude de falar ou fazer coisas que colocarão pessoas uma contra as outras. Deus não consegue tolerar essa atitude, pois ele próprio revelou em sua palavra sua intenção de fazer da igreja um símbolo de harmonia, de paz e de comunhão.
As contendas causam nos relacionamentos mais íntimos efeitos devastadores, como divisão, discórdia e feridas emocionais permanentes. Aquele que promove, meus irmãos, inimizades, seja na família, no trabalho, mas especialmente na igreja, é alguém abominável para Deus, pois o disseminador de conflitos ele é dissimulado, manipulador, mentiroso, torce as informações. Ele diminui ou eleva as frases das outras pessoas para que ele possa ser acreditado e as suas vítimas caiam numa teia de intrigas. Lembre-se, irmãos, devemos abandonar toda e qualquer atitude que possa promover a discórdia. Devemos nos lembrar do que um salmo diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus abençoe grandemente sua semana de paz e de comunhão com os seus. Devocional 10 de janeiro, série Coisas que o Senhor odeia. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Meus amados, quantas pessoas você conhece que já se divorciaram? Quantas pessoas em sua própria família já abandonaram os seus lares? E qual é o efeito e consequências do divórcio na vida dessas pessoas? Ah, irmãos, o divórcio afeta tudo e a todos. Enquanto Deus odeia o divórcio, nossa sociedade vê no divórcio uma saída para os problemas conjugais. O divórcio se tornou algo tão comum, tão normal, que a maioria dos cristãos não sabe qual é a opinião de Deus, que criou o casamento, acerca do divórcio. Por isso, devemos ler o que a Bíblia diz: Eu, o Senhor, odeio o divórcio, de acordo com Malaquias. O casamento, meus irmãos, é uma união acima de qualquer outra. Debaixo do sol, é a união mais importante que os homens têm, uma vez que deixaram os seus lares. E era inimaginável o divórcio quando Deus instituiu o casamento. Pois a palavra casamento significa consagração ou santificação. Portanto, o matrimônio é algo separado e consagrado para o Senhor nosso Deus. O casamento, então, deve ser visto como um dom, uma dádiva de Deus, uma aliança feita entre os homens na presença de Deus, entre um homem e uma mulher na presença do Senhor. Assim, meus irmãos, é preciso olhar para o que Deus ensina sobre o casamento para entendermos a severidade do divórcio. É lógico que há casos em que o divórcio se faz necessário. Todavia, é uma permissão para casos extremos, não um mandamento ou um direito do casal. Nós cristãos sabemos que, embora o adultério quebre a aliança, ainda assim devemos buscar sempre o chamado a perdoar e a buscar que o Evangelho nos traz. Se houver arrependimento genuíno, a melhor coisa sempre é buscar a reconciliação. Lembre-se, pessoal, tente salvar sempre o seu casamento, buscando motivos para permanecer ao invés de desculpas para se separar. E por quê? Porque Deus odeia o divórcio. Nunca podemos esquecer que Deus dá graça para todas as situações, inclusive para aqueles que já se divorciaram. Pois o divórcio, embora seja um pecado, não é um pecado que separa-nos eternamente de Deus. Portanto, clame por perdão se você já está divorciado. E peça perdão se você está pensando em divorciar. E viva debaixo da graça e da misericórdia divina. Devocional 11 de janeiro, série Coisas que o Senhor odeia. Amós capítulo 5, versículo 21. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Meus irmãos, por volta de 760 a.C., o Reino do Norte, sob Jeroboão II, atravessava um período de relativa paz e de razoável progresso econômico. Mas a sociedade estava repleta de injustiça, pecados e opressões. A vida religiosa parecia ser um espelho da vida econômica, pois as formas e instituição de culto atravessavam um período florescente. As ofertas eram mais gordas, as festas mais animadas pelos cantos e pela música instrumental. Tem-se a impressão de uma comunidade viva e participante, ou seja, tudo o que um pastor atualmente desejaria para a sua congregação. Todavia, a declaração do Senhor é espantosa, pois ele diz: Eu odeio a reunião de vocês. Mas por que Deus odiava o culto prestado por Israel?
Por que será que Deus pode hoje odiar o nosso culto? Ó, irmãos, os ritos externos da religião, a menos que sejam acompanhados com fé viva e amor sincero a Deus e uma obediência à sua vontade, é uma abominação ao Senhor. Tal culto ofende a Deus, pois Deus não quer que você preste a Ele 1 hora de culto semanal. Deus quer sua vida, seu coração, Ele quer que caminhemos diariamente com Ele. Adorar o Senhor no domingo, sem que tenha tido uma vida piedosa na semana, é digno da reprovação do Senhor. Assim, meus amados, podemos ver quão abominável é para Deus uma religiosidade aparente, uma vida marcada pelo mal, mas que se presta a adorar no fim de semana. Que Deus nos livre de tal hipocrisia, para não sermos odiados pelo Senhor.